Voltando de nosso intervalo, trabalharemos agora a interpretação de acordo com os meios e quanto ao resultado. Como eu disse antes desse intervalo, a interpretação quanto aos meios pode se dividir em gramatical, lógica, sistemática, histórica e teleológica. A interpretação gramatical é a primeira interpretação realizada pelo intérprete na busca do sentido e alcance da norma jurídica. Então, a interpretação gramatical, ela proporciona, tanto que tem até uma pergunta do fórum que pergunta ao aluno: qual é o primeiro meio a ser empregado para a busca do significado da norma jurídica? É uma interpretação gramatical. As demais interpretações nós aplicaremos num segundo momento. O primeiro contato com a norma jurídica, nós objetivamos identificar o sentido empregado pelas palavras. Então, seria uma interpretação gramatical. Em seguida, tem a interpretação lógica, que é uma outra espécie da interpretação quanto aos meios. A interpretação lógica, ela busca a vontade do legislador ou mesmo a intenção da lei, bem como que contexto essa lei foi criada. Então, gramatical verifica o significado da norma. A lógica, vontade da lei, do legislador ou contexto de criação da norma. Interpretação sistemática. Ela objetiva compreender o direito como um todo, não somente de modo isolado. Então, a resolução dos conflitos, ela deve ser realizada com o exame de todo o contexto fático, que engloba aquela situação jurídica. Então, para o exame desses direitos, para buscar a sua interpretação, é necessário uma visão sistêmica, uma visão do todo, e não uma visão de uma parte isolada. A interpretação sistemática, ela propõe isso. Na resolução dos conflitos, o exame de todo o direito que tutela. Já a interpretação histórica, ela considera uma perspectiva evolutiva para chegar à essência da norma. Uma norma foi promulgada hoje. Ela teve uma história, ela teve um contexto fático que ensejou a criação da norma. Alguma situação estava acontecendo que necessitava ser tutelada pelo legislador, que tramitou aquele projeto de lei, que resultou de uma lei com uma finalidade. Então, essa lei envolveu valores, finalidade, intenção do legislador, intenção da lei, uma perspectiva histórica na busca de garantir direitos. E toda lei, toda norma jurídica, ela surge visando a garantia de determinados direitos ou estabelecimento de deveres, impedindo que uma pessoa descumpra os direitos dos demais, ela viola esses direitos. Caso nós não fôssemos tutelados por normas, não teríamos a ordem social, a paz social. E essas normas é que buscam equilibrar a sociedade, organizá-la e impor limites à conduta humana. Desse modo, estamos tratando da interpretação sistemática,
sistemática, nós tratamos anteriormente, eu confundi. Interpretação histórica. Então, até o momento das espécies de interpretação quando os meios já trabalhamos. Interpretação gramatical, interpretação lógica, sistemática e histórica. A quinta espécie de interpretação quanto aos meios seria a interpretação teleológica. O que vem a ser a teleologia? A teleologia seria a ciência dos fins. Qual a finalidade de criação daquela norma jurídica? Então, a interpretação teleológica visa descobrir o fim a que a norma se dirige. Então, essa interpretação busca interpretar a lei observando sua aplicação à sociedade em que ela está inserida. Porque, como eu estava falando, na criação de uma norma, ela será analisado o contexto histórico da criação da norma, quais os valores são tutelados pela sociedade em que essa norma será inserida. Será que uma mesma norma jurídica teria a mesma validade, o mesmo significado para todas as sociedades? Os mesmos valores são cultivados em todas as sociedades? Nós sabemos que não. Determinadas sociedades, algumas práticas culturais não são consideradas crimes, são consideradas parte da cultura de um povo. Então, essa questão dos valores ela varia de acordo com a sociedade, com o contexto histórico, com o tempo. Então, essa interpretação teleológica ela vai analisar qual a finalidade daquela norma na sociedade em que ela está inserida, interpretando a lei da sua melhor forma. Revisando a interpretação quanto aos meios, temos 5 tipos de interpretação quanto aos meios: gramatical, lógica, sistemática, histórica e teleológica. Gramatical, sentido do próprio texto, as palavras expressas no texto. É o primeiro método a ser utilizado na interpretação da norma. Depois, interpretação lógica. Visa a intenção do legislador, bem como a intenção da lei, o contexto que foi criada. Sistemática, o direito, a interpretação da norma não é realizada de forma isolada. É analisado de forma do todo. Analisa-se o todo para a resolução dos conflitos existentes. A interpretação histórica, para a criação, para a aplicação de determinada norma jurídica, foram necessários valores que foram analisados, que necessitavam de proteção jurídica, tutela jurídica, para a criação daquela norma. Então, para chegar à essência da norma, é necessário uma interpretação histórica. Qual a perspectiva histórica? Qual o contexto histórico de criação daquela norma? E, por fim, a interpretação teleológica, que trata da finalidade da norma. Agora trataremos da interpretação quanto ao resultado. A interpretação quanto ao resultado se divide em 3. Interpretação declarativa, interpretação extensiva e restritiva. Como o próprio nome já sugere, a interpretação declarativa é quando o legislador, na norma jurídica, ele expressa de forma nítida o que ele gostaria de dizer. Ele disse exatamente o que gostaria. Ele nem foi amplo, nem
deixou de dizer algo que considerasse importante. Então ele foi preciso, ele declarou exatamente aquilo que ele está. A lei está em harmonia com a vontade do legislador. Então é um encontro perfeito entre a lei e a vontade do legislador, interpretação declarativa. Já a interpretação extensiva, o legislador naquela norma jurídica, ele disse menos do que gostaria. Então é necessário que o intérprete amplie a visão daquela norma, a interpretação daquela norma, para alcançar a intenção do legislador. De forma que devemos estender o alcance da norma. Amplia-se o sentido da norma além do que contido na norma jurídica. Então, nesse tipo de interpretação, a segunda espécie de interpretação quanto ao resultado, o legislador não disse o que gostaria, ele disse menos. Então, se você ler rapidamente a norma jurídica, não realizar um exame de forma atento ao contexto, aos detalhes daquela norma, você não compreenderá que o legislador gostaria de dizer mais com aquela norma. Ele não expressou no papel, no documento não está expresso, mas que aquela norma vai além do que está expresso por meio de palavras. Então, cabe ao intérprete estender o alcance da norma por meio de sua interpretação. Por isso, é chamado de interpretação extensiva. E temos também a interpretação restritiva. A interpretação restritiva é aquela em que o legislador também não disse tudo o que ele gostaria. Nesse tipo de interpretação, o legislador também não disse tudo o que ele gostaria. Só que o intérprete não iria realizar esse exame da norma de modo a ampliar o seu conteúdo. Porque nesse tipo de interpretação, o legislador, naquele artigo, naquela lei, ou qualquer outro texto, ele exprimiu algo que ele era menor, a vontade do legislador era menor do que o que está disposto na lei. Então, é preciso uma análise que limite o sentido daquela norma, daquele conteúdo, para que os seus efeitos no mundo jurídico sejam restritos. Não cabe ampliação do sentido e também não está em consonância, em equilíbrio com a vontade do legislador. Então é necessário que realize uma restrição, uma limitação no sentido da norma. Apesar de a norma estar previsto de forma gramatical na norma, aquele conteúdo não era vontade do legislador que fosse interpretado daquela forma. Então, cabe ao intérprete essa ponderação na hora de realizar a análise e interpretar a norma. Os tipos de interpretação que nós estudamos hoje, na aula de hoje, como podemos observar, ela vai variar quanto às fontes, quanto aos meios e quanto ao resultado. A interpretação quanto às fontes, ela pode ser autêntica, doutrinária e judicial. Autêntica, próprio órgão edita norma para explicar uma nova norma para explicar a norma anterior.
Doutrinária, realizada pelos estudiosos do direito, jurisconsultos, mestres, doutores. Judicial, realizada pelo Poder Judiciário, juízes, os desembargadores, tribunais de justiça, ministros, entre outros. A interpretação quanto aos meios: gramatical, lógica, sistemática, histórica, teleológica. Gramatical, as palavras. Primeira análise primeiro passo, analisar um texto, as palavras. O que o sentido das palavras quer dizer? Primeiro passo. Interpretação lógica. Examinar a vontade do legislador ou a intenção da lei. Sistemática. Analisar o contexto, a norma jurídica, o contexto como um todo e não de forma isolada. Interpretação histórica. Verificar o contexto, em que ambiente e que sociedade aquela norma foi implementada. Interpretação teleológica, qual a finalidade da norma, o que visava aquela norma, em que sociedade ela foi inserida. Quanto ao resultado, três espécies de interpretação: interpretação declarativa, extensiva e restritiva. Declarativa, declarou aquilo que desejava. Extensiva, é necessário ampliar o sentido. Restritiva, é necessário que o intérprete limite o sentido exposto na norma, porque o que estava expresso na norma não era a vontade do legislador. É necessário que o intérprete limite aquele sentido. Eu acredito que após essa explicação, vocês possam responder com facilidade a atividade proposta para o primeiro bimestre, que foi o fórum de discussão, e ao longo dessa semana eu irei disponibilizar um questionário valendo 3 pontos. O fórum de discussão, só recapitulando, foram 10 questões, o aluno escolhe apenas uma questão para responder e 3 questões para comentar a resposta dos colegas até o dia 30 de setembro. De que forma? Por meio da plataforma do Interativa, aos alunos do FACIC, da FACIC, no FACIC Interativo, da FASC no FASC Interativa, na abinha Sala Interativa, em que ocorrerá toda a discussão do fórum. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Não hesitem em procurar, perguntar, não fiquem com dúvidas. O meu e-mail é rubensvieira.adv@gmail.com. Eu disponibilizo, além da apostila, eu disponibilizo vídeos complementares ao assunto. Eu acho relevante que vocês assistam esses vídeos de forma a contribuir na fixação do conteúdo. Nós teremos uma videoaula por mês, então se nós estamos com essa videoaula hoje, dia 25 de agosto, nós teremos uma videoaula provavelmente na terceira semana de setembro, a segunda videoaula do bimestre. E em outubro teremos a nossa primeira avaliação. A nossa primeira avaliação será realizada no dia 1º de outubro até o dia 3 de outubro na aba questionário. Tá? Os alunos já tiveram essa experiência no mês passado, a prova realizada pelo sistema. Questões múltipla escolha pelo sistema, tá? Então o aluno vai ser disponibilizado para o aluno no dia 1º de outubro, uma quinta-feira, a avaliação que tem um peso de 5 pontos,
e ele terá até o dia 3 de outubro para responder essa avaliação. Então, 2 pontos do fórum, 3 pontos do questionário, 5 pontos, e mais 5 da avaliação. E no segundo bimestre repete-se essa dinâmica. 2 atividades, uma valendo 2 e uma valendo 3, e a prova valendo 5. E o nosso semestre encerra em dezembro, que temos uma videoaula em agosto, um em setembro, um em outubro e um em novembro. E dia 1º de dezembro nós temos a nossa P2, valendo 5 pontos, que vai ser disponibilizado no dia 1º e o aluno vai ter até o dia 10. Então, na primeira semana de dezembro, os alunos que forem aprovados por média já encerrarão o semestre letivo, ok? Eu sei que estamos passando por um momento difícil, mas não podemos desanimar diante das dificuldades. O professor de vocês está à disposição para ajudá-los em suas dúvidas. Vocês podem perguntar. Talvez eu não consiga responder naquele momento que vocês perguntem. Como eu falei, eu tenho um outro trabalho também, eu concilio o trabalho em compras públicas com trabalho de professor universitário. Então, vocês podem enviar mensagem pela própria aba do Interativa, que tem uma opção para enviar mensagem diretamente para o professor com as dúvidas, ou enviar mensagens para o meu e-mail, que eu responderei assim que puder. Eu agradeço a atenção de vocês. Foi muito bom ter esse contato, partilhar um pouco de meus conhecimentos acerca da hermenêutica jurídica. E no próximo mês teremos mais uma aula dessa disciplina tão fascinante. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.